Dando continuidade à nossa aula de cinemática, eu trouxe aqui algumas questões sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado. A primeira questão é da PUC 2010. Uma tartaruga caminha em linha reta a 40 metros por hora por um tempo de 15 minutos. Qual a distância percorrida? O primeiro passo para resolvermos essa questão é sabermos qual o tipo de movimento da tartaruga. Para isso, analisando os dados da questão, vemos que a tartaruga caminha a 40 metros por hora, ou seja, sua velocidade não varia, é constante. Se a velocidade da tartaruga é constante, significa o quê? Significa que o seu movimento é uniforme. Sabendo disso, o próximo passo é escolhermos qual das três equações estudadas iremos utilizar para respondermos a questão. Para isso, precisamos identificar quais os dados que a questão nos dá. O primeiro dado, que podemos identificar facilmente ao lermos a questão, é a velocidade da tartaruga, 40 metros por hora. Um outro dado importante que a questão nos dá é o tempo que a tartaruga passa caminhando, de 15 minutos. E um dado que eu considero como o mais importante, que é o que vai nos guiar para respondermos a questão, é a pergunta, que nesse caso, a questão quer saber qual a distância percorrida pela tartaruga. A partir desses dados, podemos já de cara descartar a segunda equação, pois ela não nos dá a distância percorrida pela tartaruga. E também a terceira equação. Por quê? Porque ela não tem o tempo. Logo, com base nos dados, a equação que iremos escolher para resolvermos essa questão é a primeira. S igual a S0 mais o 0t mais AT2 sobre 2. Aí vocês devem estar se perguntando, e a aceleração? A questão não nos dá a aceleração. Mas se analisarmos que a questão diz que a velocidade da tartaruga durante o tempo de 15 minutos é de 40 metros por hora, ou seja, que a velocidade não varia, é constante e o movimento é uniforme, no movimento uniforme, a aceleração é igual a quanto? Como vimos na teoria, no movimento uniforme, a aceleração é igual a zero. Logo, se a aceleração é igual a zero, zero vezes qualquer número é igual a quanto? É igual a zero. Logo, podemos descartar esse termo da equação, sobrando simplesmente S igual a S0 mais o 0t. O próximo passo é simplesmente substituirmos na equação os dados que a questão nos dá. Temos que S, espaço final, nós não temos. É justamente o que a questão quer saber, qual a distância percorrida. S0, a questão também não nos deu o espaço inicial, mas ela quer saber a distância total percorrida. Logo, podemos considerar que a tartaruga partiu da origem, do zero. Então, espaço inicial é igual a zero. Velocidade inicial, a questão nos deu, que é de 40 metros por hora. Basta substituir. E o tempo também a questão nos deu, que é de 15 minutos. Aqui é importante prestar atenção que no já da questão, a velocidade foi dada em metros por hora e o tempo foi dado em minutos. Logo, para respondermos essa questão, precisamos ou converter tudo para hora ou para minutos. Pela facilidade, resolvemos converter o tempo para horas. Como fazer isso? Basta usarmos essa tabela de segundo, minutos e horas. Se quisermos
converter de segundos para minutos, basta dividirmos por 60. Mesma coisa, se quisermos converter de minutos para hora, basta dividirmos por 60. Se for o contrário, se quisermos converter um valor de hora para minutos, basta multiplicarmos por 60. E de minutos para segundos, basta multiplicarmos por 60. Usamos essa tabela, queremos converter de minutos para horas. Logo, temos que dividir 15 minutos por 60. Agora, basta resolvermos a equação. S igual a 0 mais 40 vezes 15 dividido por 60. Como temos 0 no numerador e 0 no denominador, podemos simplificar. Simplificando, fica 4 vezes 15 dividido por 6. 4 vezes 15, 60, dividido por 6, 10. Logo, a resposta certa vai ser S igual a 10. Mais 10 o quê? Analisando os dados da questão, podemos observar que a velocidade foi dada em metros por hora. Logo, a distância percorrida vai ser dada em metros. Então, a resposta certa vai ser a letra E, 10 metros. Questão 2, novamente da PUC 2010. Um corredor limpo de 100 metros rasos acelera desde a largada, com aceleração constante, até atingir a linha de chegada, por onde ele passará com velocidade instantânea de 12 metros por segundo no instante final. Qual a sua aceleração constante? O primeiro passo para resolvermos essa questão, novamente, é descobrirmos qual o tipo de movimento. Pelos dados da questão, vemos que o corredor acelera desde a largada, com aceleração constante, ou seja, sua aceleração é diferente de zero. Logo, se a aceleração é diferente de zero e é constante, o movimento é uniformemente variado. Sabendo disso, o próximo passo é escolhermos qual das 3 equações estudadas iremos utilizar para resolvermos a questão. Para isso, precisamos identificar os dados que a questão nos dá. O primeiro dado que pode ser visto facilmente é a distância que o corredor percorre, que é de 100 metros. Um outro dado que é possível observar é a velocidade instantânea final do corredor, que é de 12 metros por segundo. E, novamente, o dado que eu considero mais importante, que é o que vai guiar a resolução da questão, é a pergunta: o que é que a questão pede? Nesse caso, a questão quer saber qual a aceleração constante do corredor. Com esses dados, podemos ver que a questão não nos deu o tempo do corredor. Qual o tempo que o corredor demorou para percorrer os 100 metros rasos? Com isso, podemos descartar a equação 1 e a equação 2, que precisam do tempo. Com isso, ficamos somente com a equação 3, a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Após escolhermos a equação, basta substituirmos os valores. Substituindo, temos velocidade final do corredor. A questão nos deu, que é de 12 metros por segundo. Velocidade inicial do corredor, considerando que o corredor inicialmente estava parado, é zero. A aceleração é justamente o que a questão quer saber, nós não temos. E a variação do espaço do corredor, ou o espaço total percorrido pelo corredor, é de 100 metros, a questão nos deu.
basta substituirmos. E resolvendo, temos que 2 vezes 100 igual a 200, 0 ao quadrado igual a 0, e 12 ao quadrado igual a 144. Aqui, tanto faz 144 igual a 200 vezes A ou 200A igual a 144. Logo, podemos inverter para facilitar a nossa resolução. Agora, para descobrirmos o valor da aceleração, precisamos isolar o A na equação, passando o 200 para o outro lado da igualdade. Aqui, precisamos lembrar da seguinte regra. Um termo que está multiplicando de um lado da igualdade, quando passa para o outro, passa dividindo. E quando o termo está somando, passa subtraindo. Sempre a equação inversa. O 200, nesse caso, não está escrito, mas subentende-se que o 200 está multiplicando o A. Logo, passando o outro lado da igualdade, se o 200 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Assim fica A igual a 144 dividido por 200. Resolvendo, temos 144 dividido por 200 igual a 0,72. Logo, a resposta é A igual a 0,72 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta correta é D igual a 0,72 metros por segundo. Agora é a sua vez. Faça em seu caderno essa questão 3 da UEFS Bahia 2011, que diz que um objeto foi abandonado do sexto andar de um prédio a 20 metros do solo, causando um acidente. A perícia determinou a velocidade com que o objeto chegou ao solo. Considerando-se o módulo da aceleração da gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando-se a resistência do ar, o corpo atingiu o solo com velocidade em km por hora igual a letra A, 48, letra B, 56, letra C, 64, letra D, 72 e letra E, 80. Após responder essa questão em seu caderno, caso tenha alguma dúvida ou queira ver a resolução dessa questão, o link com a resolução dessa questão está disponível na descrição desse vídeo.